Pronto. O restante aqui é amarelo, nessa arara, né? Não, e tem o rabo também que é azul. Aí esses buraquinhos aqui é que são chatos, ó. Mas tem que cobrir. Ó, aqui esse tronco, ele passa por cima do rabo da arara. Mas como é muito difícil de cobrir, então não tem importância eu errar. Tô errando para depois passar por cima aqui, não tem erro. Bom, então agora aqui vou pegar essa parte de cima aqui da cabeça dessa arara. Bom, a ideia aqui é a gente fazer uma pintura simples, rápida, fácil, que dê um efeito legal e que seja fácil para o iniciante entender o processo. Então, essa forma que eu estou passando é uma forma que eu acho que é mais fácil de fazer e é uma forma que a gente pode fazer, errar e corrigir, né? Então, o importante é corrigir. Mas para que fique acessível para quem quer entender como que é pintar, que fique fácil para visualizar. Então, ó, eu estou dando fundo, eu estou só marcando onde são as cores, para a gente depois vir fazendo detalhes das penas e tudo. Então, assim, como a madeira é muito rústica, a gente precisa passar um pincel largo, para entrar bem nos poros. Essa madeira aqui tem muitos poros e um pincelzinho muito delicadinho não vai entrar nos poros ou ele vai acabar estragando, porque a gente acaba tendo que fazer força, né, para entrar nos buraquinhos da madeira. Então esse mais rústico é melhor por isso. Bom, acabei a parte azul. Então agora eu vou lavar o pincel e passar a parte amarela, certo? Vou fazer a mesma coisa. Vou passar o pincel aqui na água. Só que agora, como eu vou passar amarelo, então o pincel tem que estar bem limpo. Aí eu tiro o excesso aqui na água, esfrego bem aqui no cantinho do copo. Normalmente eu uso copos descartáveis para esse serviço, e assim como os paninhos também uso paninhos descartáveis. Aí eu venho e tiro o excesso aqui no pano, enxuga bem. Agora o ideal, como a gente vai passar o amarelo, o ideal é passar uma água limpa, para que ele fique um pouco mais limpo e não transforme o amarelo em verde, senão se a gente puser o azul com o amarelo ele vai ficar verde, certo? Então eu vou lavar ele numa água limpa. Troquei a água do copinho. Vou passar mais uma vez, ó, como já ainda estava sujo. Passar mais uma vez aqui. Vou enxugar e aí começar a pegar os amarelos. Eu vou trabalhar com 3 tons de amarelo. O amarelo limão, o amarelo gema e o laranja. Então, vou começar com esse amarelo gema, passando aqui no peito da arara. Não vou passar o amarelo limão agora, porque ele não vai cobrir. Ele não é assim tão forte, então vou deixar ele só no final, que a gente volta para passar nessa região, fazendo o brilho do pelo da arara. Então, por enquanto, só vou passar esse amarelo aqui.
e o laranja. Aí já pego um pouquinho de laranja, eu vou passar sempre o laranja na parte de baixo, nas partes que seriam sombra. Então eu vou passar na parte de baixo da asa, contornando a asa, e toda essa parte aqui de baixo do peito, ó. E vou passar principalmente aqui nessa região que é embaixo do tronco. Então aqui, ó, tem um tronco e eu vou passar nessa região, contornando aqui o tronco. E assim, ó, procura passar bastante tinta para cobrir os buracos, ainda mais que o amarelo é claro, o laranja é claro, ele vai aparecer mais do que no caso do azul. Então aqui tudo a gente pode passar bastante laranja, mas é bom a gente passar um pouquinho de amarelo do amarelo gema para manchar. E aí precisa fazer uma textura de pena. Então, como no céu a gente passou um tipo de textura, aqui na região de baixo a gente passou outro tipo de textura, então aqui a gente precisa fazer uma textura assim de pena, ó. Bom, então aqui a gente vai passando o amarelo, fazendo essa textura de pena, amarelo gema, por cima do laranja. E tentando cobrir os buraquinhos, cobrir as fissuras da madeira, os veios. E aí é esperar secar, como tudo, né? Esperar secar e fazer os manchados de novo, certo? Então vamos pintar a outra arara. Vou começar com o amarelo gema, porque o laranja é muito forte, então assim, é melhor a gente começar com esse amarelo mais claro, que a gente consegue controlar a quantidade de amarelo, porque se eu pegar o laranja, depois é mais difícil de passar do laranja para o amarelo. Passar do amarelo para o laranja é mais fácil. Quer ver? Vou mostrar, ó. Bom, passei o amarelo aqui. Então agora eu vou pegar o laranja. Então eu pego um pouquinho de laranja, vou fazer o contorno da asa, porque a parte de baixo da asa tem que estar mais escura. Ó, lembrando que, olha o que aconteceu aqui, ó. Eu peguei um pouquinho do azul. Lembrando que a gente precisa, quando for passar uma cor assim de contraste, esperar secar bem as cores que a gente passou no fundo. Aqui, como tinha uma mancha um pouquinho mais grossa, ela demorou um pouco mais para secar, então eu puxei ela aqui no pincel, ó, tá vendo? O pincel tá com azul. Então, mas tudo bem, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa mancha, que ela vai se tornar uma sombra, ó, e vou espalhar ela aqui para baixo. Então assim, precisa fazer de forma muito tranquila, porque tudo dá para corrigir. Tudo que a gente faz aqui na pintura, tudo dá para corrigir. Então nunca tem um erro assim que é grave. Ó, então eu vou espalhar o laranja aqui por cima do amarelo. Ó, aí eu vou fazendo o seguinte, eu estou limpando o pincel, ó, tô indo por camadas, limpando o pincel para conseguir pegar o amarelo. Então o pincel está com pouca tinta laranja, aí eu vou conseguir pegar o amarelo e voltar com ele aqui, ó, nessa região que também é amarela. Só que tá vendo, eu não consigo tirar totalmente o laranja do amarelo porque o laranja é muito forte. Olha lá, ó, eu vou bater no pincel, ele vai manchando de laranja, mas aqui era isso que eu queria mesmo, ó. Certo? Então agora eu vou fazer o contrário, eu vou pegar o laranja, aí você vai ver que o laranja some com o amarelo rapidinho, ó. Não tem nada de amarelo nessa pincelada, ó. O laranja é forte.
só que eu quero que fique um pouquinho amarelado aqui. Então eu vou pegar o amarelo. Olha como o amarelo se perde no laranja. Mais um pouquinho de amarelo. Depois a gente vai refazer essa pena aqui, fazendo um manchado de pena. Pronto. Agora nós vamos esperar secar. Vou refazer algumas... Não, vou fazer o rosto delas ainda, a cara delas. Bom, então agora eu vou trocar de pincel para fazer a cara das araras. É um pincel de número 10. E eu vou começar passando a cor branca, porque aqui nós vamos passar branco e preto. Então nós vamos começar a passar branco aqui na cara. É um branco que é látex de parede, então ele cobre bem. Ele cobre bem tanto a madeira quanto ele cobre cores do fundo. E é interessante comentar que assim, a cor do fundo ela tá seca, ela não vai se diluir e se misturar com o branco que eu estou passando agora. Se eu passar o branco em cima desse azul, vai ficar branco e não azul claro, né? Porque quem está acostumado a trabalhar com tinta a óleo, por exemplo, tem essa tendência a achar ou entender que as cores vão se misturar, porque a tinta a óleo não seca, né? Demora para secar. Essa tinta não, ela seca muito rápido. Então a gente faz o manchado, se tiver que fazer o manchado, a gente tem que pegar as duas cores. Mesmo que eu já passei azul aqui, se eu quisesse manchar, teria que pegar o azul de novo para manchar. Nesse caso não, a gente, né? Então é diferente. A gente passa só o branco. Estava molhado aqui também. Bom, então aqui eu vou passar a mesma coisa, passar o branco, cobrindo um pouquinho, subindo um pouco no azul, ó. E aí ele não vai ficar azul claro, porque o azul já está seco, né? Então a gente cobre, já reforçando esse contorno. Certo? Agora aqui, como eu estou com pincel branco, vou fazer o seguinte: eu vou começar a pintar o bico, que o bico é preto, mas eu vou fazer uma mistura, vou fazer um cinza aqui. Então eu vou fazer dessa forma, ó, com o pincel branco, vou pegar um pouquinho de preto, vou começar a passar no bico. E nessa região que eu quero cinza, ó, aí já vou passar o branco já, deixando ele cinzinho. E aqui também, nessa parte que divide a parte de cima do bico da parte de baixo, também eu vou colocar branco. Ele vai ficar cinza. Agora, a parte de baixo do bico eu quero que fique bem preto. Por quê? Porque tudo que é escuro é uma regra que a gente usa em todo lugar aqui eu vou usar. Tudo que é escuro dá a impressão de que afunda. E o que é claro, ele vem para frente. Isso eu falo em todos os trabalhos.
Isso é uma regra que dá para ser usada em todo lugar. Lógico que tem as exceções, mas normalmente é isso, ó. Então se a gente coloca o bico aqui, ó, de baixo, mais escuro, ele já dá uma impressão de que realmente está por baixo. E se a gente coloca o bico claro, assim, por cima, ele já dá a impressão de que está por cima. Mesma coisa aqui, ó. Nós vamos escurecer, na hora que secar essa tinta, nós vamos escurecer ainda mais essa região da asa, para ela dar a impressão de que está por baixo. E depois vem com o azul claro, fazendo os manchados por cima aqui do corpo amarelo, né, para dar a impressão de que o azul claro tá mais alto. Então, sempre a gente vai trabalhar dessa forma. Então aqui nesse bico é a mesma coisa. O bico de baixo, ó, eu vou colocar ele com preto puro, bem forte. E na parte de cima eu vou colocar com um branco. Certo? Bom, então agora aqui falta fazer o preto daqui. E aí sempre lembrando de fazer as texturas. Aqui é pena, então a gente precisa fazer essa textura de pena, ó. Nesse caso aqui que a pena está por cima do bico, então eu vou fazer ela cinza também. Só que aqui o bico está por cima da pena. Bom, aqui tudo a gente está dando fundo e tudo isso a gente vai corrigir depois na hora de refazer. Isso tudo vai ter que ser refeito. Certo? Então é isso. Vou lavar esse pincel e ver por onde que a gente vai recomeçar. Agora eu vou fazer o tronco, que é a única parte que falta fazer. Já passei uma demão em tudo na madeira. Essa primeira demão é bom para secar, para a madeira chupar a tinta, absorver. É como se estivesse fazendo um tratamento na madeira. Após esse tratamento na madeira, aí sim que a gente vai fazer o tratamento na pintura, que são os detalhes. Que aí a gente vai corrigir o que tiver que corrigir na pintura, corrigir a expressão e corrigir tudo. Então, eu vou começar a passar aqui o amarelo ocre e marrom escuro. Então, vou começar passando o marrom escuro na parte de baixo do tronco. Deixa eu virar isso aqui assim. Vou passar na parte de baixo aqui. Lembrando assim, ó, é sempre legal a gente passar o pincel do jeito que eu estou passando aqui, ó. Quando eu for contornar o tronco, a gente passa o pincel fazendo o contorno, sempre o pincel para o lado de dentro. Quando eu vou contornar aqui na parte de cima, eu vou inverter, eu vou colocar o pincel para o lado de cá para passar no amarelo. Quer ver? Vamos ver isso na prática como é que funciona. Ó, o marrom tá aqui. Eu vou fazer o contorno da parte de baixo com o pincel virado para o lado de dentro. Por quê? Porque eu vou empurrando a tinta aqui para a beirada, ó. Se eu tiver que aumentar esse galho, eu vou empurrando para cá.
E se acontecer de borrar, eu borro dentro do tronco, então não tem problema. Se eu fosse pintar aqui, ó, nessa parte de cima, que nesse caso vai ser com o amarelo, então eu não vou fazer isso daqui, ó, porque eu não consigo fazer o contorno aqui. Então eu vou virar o quadro dessa forma e vou pintar com o pincel pro lado de dentro, ó. Então ele tá aqui, ó, pro lado de dentro. Então aí sim eu vou fazer o contorno com amarelo, igual eu fiz embaixo, com o pincel virado para dentro do tronco, ó, que aí eu posso borrar à vontade. Aí eu faço o contorno retinho, certinho, ó, virado para o lado de dentro. Tá vendo? Não borro para lá. Eu posso aumentar esse tronco tanto que eu quiser, que ele não vai ser um borrão, né? Ó, posso aumentar. Então, se borrar, borra para o lado de dentro, certo? Outra coisa, como ele é um tronco, ele não precisa ser reto, não precisa ser um contorno retinho como eu fiz aqui. Ele pode ter algumas irregularidades. Então a gente vai fazer assim, ó, ele meio tortinho em alguns lugares, ó. A única preocupação assim que a gente precisa ter para, quer dizer, não é uma preocupação. O que a gente precisa fazer para que fique mais com aspecto de tronco é deixar essa parte aqui mais grossa do que essa parte aqui. Então aqui, ó, eu consigo engrossar um pouco mais para que ele vá sempre afinando. Então para cá ele tem que estar mais fino e para cá ele tem que estar mais grosso. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Ele tem que ir sempre afinando. Aqui a gente pode engrossar um pouquinho, né, essa região, e aqui vai deixando ele mais fino. Então aqui eu vou criar agora umas texturas de tronco, vou deixar ele regular. Vou voltar aqui no marrom, vou virar o quadro de novo de posição para fazer essa região aqui, e vou fazer aquilo que eu fiz em cima de deixar ele onduladinho com textura de tronco, vou fazer aqui embaixo, ó. Mesma coisa desse lado de cá. Aí pode misturar com o amarelo para ficar um meio tom. E aqui embaixo no contorno eu uso marrom puro, sem misturar, para ficar bem forte. Ó, uma dica legal para quem vai misturar cores é você sempre misturar duas cores. Não procurar misturar três, porque três acaba mudando de tonalidade. Então duas é fácil de misturar. Duas você consegue. Você pega dois tons, igual aqui um marrom e um amarelo, e vai misturando. Se tiver que acrescentar uma terceira, porque aqui nesse caso eu vou acrescentar um verde, mas eu vou acrescentar depois. Eu vou esperar secar esse amarelo e com o marrom, e aí sim, na hora que estiver seco, eu vou pegar o marrom e o verde, vou acrescentar e fazer uns musgos aqui assim nesse tronco. Bom, lembrando também sempre de fazer as laterais.
fazer a mesma tonalidade, o mesmo manchado que está fazendo na frente, fazer na lateral. Dos dois lados da tábua. Certo? Pronto, agora é esperar secar. Bom, então, agora que a gente pintou, agora que eu pintei a peça todinha, e o legal de pintar em cima da mesa, eu gosto de trabalhar com a tábua assim, em cima da mesa e não num cavalete, porque é uma tábua diferente de uma tela, uma tábua que a gente precisa entrar a tinta nos poros da madeira, entrar nos buraquinhos, às vezes usa um pouco de água, às vezes a tinta pode acontecer dela passar grossa e escorrer, porque a gente tem que passar grossa para entrar nos poros, então por isso a gente coloca ela na mesa. Agora, feita toda essa etapa, aí sim a gente pode levantar o quadro, olhar o quadro de frente, porque olhando nessa posição que eu estou, às vezes ela fica um pouco deformada. Então, eu vou pegar a imagem agora que eu escolhi da arara, para ver detalhes, para ver aonde que não está legal. Eu já consigo ver agora aqui alguns pontos que a tinta não pegou, que não entrou, então aqui eu vou mexer, aqui eu vou mexer, onde a tinta não pegou e eu vou ver o que eu posso corrigir. Então eu vou corrigir com esse pincel número 10, vou corrigir com esse pincel número 10 e fazer os detalhezinhos assim de fundo ainda, vou mexer ainda no fundo para depois começar a mexer nas araras. Vamos lá? Vou virar a tábua de frente para mim e aí vou olhar os detalhes aqui e vou corrigir. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que dá para errar sem medo, porque tudo a gente consegue corrigir, ó. Então eu achei que esse bico não ficou legal. Agora sim, acho que é melhor. E aqui também acho que ela está barriguda, então vou tirar um pouquinho. Ainda dá para tirar um pouco mais. Pronto, agora com esse azul mais escuro, eu vou corrigir a pena da arara. Ó, aqui eu já estou fazendo o formato da pena, que depois eu vou explicar como que eu vou desenhar. A gente vai redesenhar as penas aqui na asa, para fazer essas texturas que tem na asa da arara, o formato da pena.
Pronto, agora eu vou lavar o pincel para passar o amarelo. É sempre bom tampar as tintas toda vez que parar de usar, porque ela seca muito rápido e ela vai secando nas bordas do potinho, e então não é legal. É legal sempre usar e fechar, usar e fechar. Tá, vou pegar esse amarelo gema agora e vou passar em alguns lugares para corrigir o que eu não estou gostando. Conferir na foto. Aqui na foto, ó, o amarelo vem até aqui. Tá vendo como o amarelo cobre bem o azul, o preto, o que passar por cima ele cobre bem. Aqui também é amarelo. Beleza. Bom, então agora que eu passei uma demão de tinta na peça todinha e a peça está bem seca, o que acontece? O látex, ele arrepia a madeira, porque é uma madeira que não é tratada. Tratada é quando a gente passa uma seladora que é um produto de madeira. A seladora é tipo um verniz bem diluído, né? Mas não é isso, é uma seladora que ela serve para tratar. Para fazer com que a madeira não arrepie. O que é arrepiar? Arrepiar é quando a gente passa a mão na madeira assim e ela fica áspera. Então assim, eu gosto do trabalho rústico, o trabalho cheio de rachaduras assim, mas não um trabalho mal feito. Então quando a gente pega a tábua, ela tem que estar lisinha, né? Para que ela fique com um bom acabamento. Então assim, aqui ela tá áspera, porque a madeira arrepiou. Então agora a gente vai passar uma lixa na peça todinha, e aí eu vou repintar a peça todinha e aí fazendo a finalização da pintura. Vou usar uma lixa velha, uma lixa que já está gasta, porque a madeira não está muito áspera, ela já foi passada por uma lixa, então eu vou passar de leve, sem apertar muito, sem arrancar muito da madeira, né? Só para que ela fique mais lisinha mesmo. Bom, eu tanto posso passar em movimentos circulares, como posso passar ela no sentido do veio da madeira. Não importa, quanto mais sentidos diferentes a gente passar a lixa, melhor. E é sempre bom a gente lembrar de passar aqui nas laterais, que é o lugar onde a gente pega um tábua para transportar a tábua. Então é sempre bom estar bem lisinho aqui assim. Se tiver algum cantinho que não pegou a lixa direito, reforça, retoca, confere, né? Antes de dar a segunda demão de tinta.
e aí sim a peça fica bem acabada. Então agora eu vou refazer todo o fundo com as cores que eu já tinha feito, né? Que é o turquesa e o branco. Agora que a arara já está toda corrigida, onde tinha que mudar o desenho já foi mudado, a lixa já foi passada, então a peça está lisinha. Então agora eu vou repassar as cores. Bom, então agora eu vou refazer essa parte de copa de árvore aqui, que eu vou passar o pincel, o mesmo pincel, inclusive sem lavar, com o azul que eu vinha passando aqui. Eu vou pegar o verde musgo, eu vou bater aqui assim, ó, batendo não tem problema de borrar na asa, na pena aqui do rabo, né, porque a gente vai refazer. Eu vou imitar a copa de árvore aqui, ó, com essa textura assim. Então eu vou bater esse verde musgo fazendo dessa forma. Eu passo ele em menor quantidade aqui em cima e passo ele mais grossinho aqui embaixo. Então, ó, eu peguei a tinta, com o pincel um pouquinho grosso, eu passo a tinta numa região aqui mais do meio. Conforme o pincel vai ficando mais seco, eu vou passando ele aqui para cima. E aí aqui em cima, então eu passo aqui na região do meio, aqui em cima eu passo mais de leve, aperto menos o pincel. E aqui embaixo eu aperto mais, para a tinta pegar mais, cobrir mais a superfície. Então eu pego tinta aqui e bato no meio. Vou limpando o pincel e vou subindo, batendo sem apertar. E vou descendo e apertando mais para limpar mais o pincel. E a mesma coisa precisa fazer nas laterais. Bate aqui no meio e vai subindo e limpa o pincel aqui para baixo. Na lateral de cá também. E agora eu vou pegar um verde, vou pegar esse verde oliva, bater um pouquinho. Então eu vou pegar bem pouquinha tinta no pincel e vou bater bem de leve, principalmente nas partes mais altas da copa. Agora eu vou fazer o contrário do que eu estava fazendo. Antes eu batia mais aqui para baixo e menos aqui para cima. Agora nesse caso aqui, eu vou deixar aqui embaixo a parte mais escura. Então vou bater pouquinho dele. Só vou dar uma espalhada. E aqui em cima eu vou bater mais. Passando na lateral também.